Começa agora o programa Café Filosófico. A apresentação: Pastor Sidney Gomes e Diácono Renan Moreira. Graça e paz a todos os irmãos que nos acompanham nesse momento. Bom dia! Está começando mais um programa Café Filosófico nessa manhã de quarta-feira. E mais uma vez nós estamos aqui reunidos para falar a respeito de temas que são simples do nosso dia a dia, no entanto, extremamente profundos. Esse que vos fala é o diácono Renan Moreira. E o tema de hoje será: como encontrar a felicidade. Você já pensou sobre isso? O que é felicidade? Como podemos encontrá-la? Nessa manhã, nós estaremos falando a respeito disso, na visão dos dias de hoje e principalmente com relação à palavra de Deus. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria aqui de chamar o meu companheiro de todos os programas, Pastor Sidney Gomes. Bom dia, graça e paz aos irmãos e amigos que estão nos ouvindo nesse programa. E felicidade é algo, que nem o Renan fala, é simples, mas tem uma grande profundidade com relação a isso. Como pensar na felicidade? Você já olhou para você mesmo hoje, por esses dias, por esses anos? Qual o seu estado emocional para falar, não, eu estou feliz, né? E o que é felicidade para você? Hoje, esse tema vai ser muito importante. Espero que você fique até o final para você descobrir que o que você está sentindo é felicidade realmente, ou é uma alegria constante, ou é algo parecido. E o que é felicidade para você? Com toda certeza, Pastor Sidney. Será que eu sou feliz? Será que você é feliz? Será que nós somos felizes? Mas antes de iniciarmos, eu também gostaria de chamar aqui o meu convidado dessa manhã, Pastor Levi Silva. Bom dia, graça e paz a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar junto nessa mesa de amigos, de irmãos em Cristo. E hoje nós estamos aqui para compartilhar um pouquinho do que realmente é a verdadeira felicidade nos dias de hoje, de acordo com o que a palavra do Senhor nos ensina, né? Do que, onde nós encontramos a verdadeira felicidade. Eu creio que vai ser muito importante e relevante para o nosso dia de hoje e para o nosso dia a dia. Com certeza, meu irmão Levi Silva. E para darmos início a esse tema, antes de começarmos, a gente gostaria aqui de ouvir a opinião de uma criança. Será que existe alguém mais capaz de nos ensinar sobre felicidade do que uma criança? Será que existe alguém? Então eu gostaria aqui de reprisar essa opinião. Pode passar, por favor. Boa noite, pessoal do Café Filosófico. Estou aqui com a minha netinha mais linda, do vovô, e eu quero fazer essa pergunta para ela. Sofia, o que é felicidade para você? Fala pro pessoal. Felicidade para mim eu fico feliz, eu fico brincando. Para mim, felicidade é muito divertido para mim brincar. Ah, entendi. Então, se você estiver brincando, isso é felicidade? Ah, tá. E o que mais? Você quer falar mais alguma coisa? Quando a gente fica feliz, quando a gente brinca, quando a gente vai passear. Entendi. Quando a gente compra coisas novas. Ah, isso é felicidade. Entendi. Então tá bom, manda um beijo pro povo assim, ó. Beijos pra vocês. Bom, meus irmãos, como vocês puderam ver, acabamos de ouvir a opinião de uma
criança. E com toda a certeza, todos nós, por mais que sejamos adultos nos dias de hoje, por mais que muitos tenham tido uma infância difícil, algumas pessoas, com toda a certeza, se você perguntar para alguém em qual momento da vida essa pessoa foi mais feliz ou era feliz, a maioria de nós traremos à nossa lembrança a infância, a pureza, a brincadeira. Como disse a netinha aqui do pastor Sidney, os momentos marcantes da nossa juventude. E tudo isso, de certa forma, nos traz realmente a felicidade. Eu gostaria de ler um texto rapidamente aqui em Mateus, capítulo 18. Capítulo 18, versículo 2, diz assim: Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. Em seguida disse: Eu lhes digo a verdade. A menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Por incrível que pareça, um dos requisitos para entrar no reino é ser como criança. Um dos requisitos para ser salvo é se tornar semelhante a uma criancinha. Jesus ele disse que o reino dos céus pertencem às criancinhas. Por quê? Porque a criança, ela tem algo que muitas vezes nós não temos. A criança, ela possui gratidão. A criança, ela possui inocência. A criança, ela possui alegria. É muito fácil você deixar uma criança alegre, uma criança contente. Muitas vezes nós nos preocupamos com coisas que são importantes na nossa visão. Por exemplo, um brinquedo, um celular. Eu preciso dar um celular, eu preciso dar um brinquedo, eu preciso comprar tal coisa. Não. Muitas vezes apenas um sorriso, um abraço. E a criança, ela é feliz com pouco. Pouco para a criança, o pouco para o adulto, na visão de uma criança é muito. Então, é necessário, para sermos felizes e para sermos salvos, ser semelhante a uma criança. Pastor Sidney Gomes. Quando eu perguntei para minha netinha, e ela disse com as palavras dela, me veio alguém também da história, Carlos Drummond de Andrade. Olha essa frase dele aqui. Vê se tem alguma coisa a ver com o que a Sofia disse. Carlos Drummond de Andrade, ele vai dizer assim: há duas épocas na vida, a infância e a velhice. Olha que interessante. E qual dessas épocas, né, que a pessoa vive, que há mais felicidade? Ele vai dizer aqui que é em uma caixa de bombom, quando você recebe alguma coisa. É algo no momento. Então, a felicidade é um estado de espírito, no conceito de Carlos Drummond. É no momento. É aquele momento onde você recebe algo, né? É lógico que daqui a pouco a gente vai entrar por outros conceitos de felicidade, que tem vários, mas dentro do que a Sofia disse, é que praticamente Carlos Drummond disse, entre uma infância e
E um velho, o momento da felicidade é quando recebe a caixa de bombom, que a pessoa fica feliz e tal, que dá aquela... Então, é no tempo. É o tempo que você recebe algo, né? Ou é aquele estado onde as coisas vão mudar, né? Onde você realmente vai falar assim, puxa, eu tô feliz. Eu tô feliz. Então aí é exatamente isso. Então a gente precisa se preocupar, né? E eu também acho que é um momento atual que você vive que você pode dizer, eu sou feliz verdadeiramente. É nesse momento. É isso aí. Sim, pastor Sidney Gomes, a felicidade é um estado de espírito. Muitas pessoas costumam confundir a felicidade com a alegria. E, de certa forma, as duas coisas estão sim relacionadas. Quando você é feliz, geralmente você está alegre, né? Só que a felicidade vai muito além da alegria. A felicidade é algo que você conquista ao longo do tempo. A gente se preocupa muito em conquistar um emprego. A gente se preocupa muito em estudar para conquistar um diploma, para ter uma profissão. A gente se preocupa em casar para ter uma família. E tudo isso tem um objetivo final: ser feliz. Só que muitas vezes a pessoa consegue um emprego, ela consegue o diploma, ela consegue a profissão, ela casa, ela tem filhos, e no final ela diz: não, eu não sou feliz. Por quê? Você tem saúde, você tem família, você tem um emprego. E quando você olha para si e faz essa pergunta, eu sou feliz? Muitas vezes a resposta é não. Mas hoje nós estamos aqui para dizer, sim, você é feliz. Pastor Levi. Bom, eu vejo, faz todo sentido, né? Dentro do que o Renan falou, porque a palavra felicidade traz um conceito que as pessoas associam, vai de pessoas para pessoas associar a felicidade a bens materiais, a sucesso, a fama, a dinheiro. E muitas vezes essa felicidade, com o tempo, com o caminhar, com o dia a dia, ela se perde. Porque isso é uma felicidade que as pessoas encontram em bens, em autoestimas, em coisas que elas conquistam. Só que eu quero trazer é que a verdadeira felicidade, onde nós encontramos a verdadeira felicidade, é em Cristo Jesus. Ele é a verdadeira felicidade. Que nem a gente falou aqui sobre as crianças. As crianças no simples elas são felizes. As crianças no pouco elas são felizes, mas ao contrário dos adultos, os adultos eles buscam a felicidade em vários lugares e muitas vezes lugares errados. Aí o que acontece? Eles se frustram, eles desanimam, eles desistem. Por quê? Aquela felicidade que eles encontraram em bens, em sucesso, em realização pessoal, ela tem um tempo, ela é temporária. Então eu entendo que o conceito de você encontrar a verdadeira felicidade é em Deus. Quando nós temos um relacionamento íntimo e profundo com Deus, essa é a verdadeira felicidade. E essa felicidade ela é duradoura, ela é eterna, ela não vai com o tempo se perder. Então você que está em casa,
Se você está buscando felicidade em coisas, em conquistas, isso é bom, isso faz parte. Deus falou que nós seríamos abençoados na terra, que nós multiplicaríamos na terra. Só que a verdadeira, no que eu vejo, a verdadeira felicidade, nós só encontramos num relacionamento profundo e íntimo com Deus. Essa felicidade, ela não se perde, ela não se deixa passar com o tempo. É isso que, para mim, nós encontramos a felicidade. Amém? Com toda certeza, Pastor Levi, o relacionamento com Deus, com toda certeza, é a fonte de todo o prazer e de toda a alegria, aquilo que traz felicidade ao ser humano. E eu gostaria de ler aqui mais um texto em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 8, diz assim: nada faz sentido, diz o mestre. Nada faz o menor sentido. Eu vou ler novamente. Nada faz sentido, diz o mestre. Nada faz o menor sentido. Aqui nós lemos uma das palavras finais, uma das conclusões do maior sábio que já pisou entre nós. Nós compreendemos que, assim como o livro de Provérbios, Eclesiastes foi escrito por um dos maiores reis de Israel, aquele que era filho de Davi. E Salomão, ele foi um homem que ele experimentou de todos os prazeres da vida. Tudo o que um homem naquela época podia ter, esse homem teve. A Bíblia diz que a sabedoria do Altíssimo estava sobre ele. A Bíblia diz que a riqueza estava sobre o seu reinado. Todas as nações procuravam ouvir e conhecer a sabedoria deste homem. Então, se pararmos para pensar, Salomão, ele teve acesso a tudo. Tudo. As melhores vestes, a melhor comida. Salomão, ele teve acesso aos melhores lugares. Diz a palavra que ele tinha cerca de 800 esposas, 200 concubinas, ou seja, praticamente 1000 mulheres. Se ele dormisse com uma mulher por ano, ele não ia dormir com todas. Então, Salomão, ele teve acesso a tudo o que era bom. O próprio Jesus, certa vez ele disse que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio do campo. Ele estava fazendo uma comparação. Ou seja, a glória de Salomão. Jesus, ele disse, nem mesmo Salomão em toda a sua glória. Meu irmão, esse homem, ele foi tão próspero, ele foi tão rico, ele foi tão abençoado, que quando as pessoas olhavam para ele, as pessoas viam a glória do rei Salomão. Só que houve um momento em que Salomão, nos seus dias
finais, ele procurava uma resposta. O homem que conseguia responder todo tipo de pergunta estava, nesse exato momento, procurando uma resposta na qual ele não possuía. Porque ele experimentou de todos os prazeres, mas houve um momento em que ele disse: nada faz sentido. Em outro momento ele diz: tudo é vaidade. Então, às vezes, nós procuramos a felicidade e o sentido da vida em conquistas, como nós acabamos de falar. Comer bem, vestir bem, ter um bom emprego, ter uma família, ter filhos. Só que Salomão teve acesso a isso e muito mais. E no final, a sua conclusão foi: nada faz sentido. Nada faz sentido, diz o mestre. Nada faz o menor sentido. Só que, quando Salomão ele disse que nada faz sentido, ele acrescentou o seu relato dizendo: esta é a minha conclusão. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, diz assim: esta é minha conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Igreja, a conclusão final de todos os provérbios, a conclusão final de toda a sabedoria, a conclusão final de tudo aquilo que ele havia pensado, tudo aquilo que ele havia elaborado, tudo aquilo que ele havia escrito, tudo aquilo que ele havia vivido, houve um momento em que ele concluiu e disse: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Ou seja, aqui está o sentido. Aqui está a alegria. Aqui está a felicidade, como disse o pastor Levi. O relacionamento com Deus. Pastor Sidney Gomes. Legal. Eu quero também compartilhar alguns pensamentos de alguns historiadores com relação à felicidade. Vamos lá. Carlos Drummond de Andrade, ele vai dizer o quê? Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Olha que interessante. Joseph Addison, ele vai dizer o seguinte: a amizade desenvolve a felicidade e reduz o sofrimento, duplicando a nossa alegria e dividindo a nossa dor. Vamos lá. Alexandre Herculano, ele vai dizer o seguinte: o segredo da felicidade é encontrar
a nossa alegria na alegria dos outros. Olha que perfeito. Esses são pensamentos filosóficos de pessoas, de grandes historiadores. Cora Carolina diz assim: feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Mano, olha que palavra top de linha. Isso é felicidade. Imagina, né? Você ser feliz, né? Por ensinar e aprender com aquilo que você está ensinando. Esse é o verdadeiro palavra do pregador. O pregador tem que pregar aquilo que ele vive, né? O verdadeiro pregador é aquele que prega que não vivi isso. Tô falando com propriedade, por quê? Porque eu vivi, né? E isso é uma frase da Cora Carolina. Entre outros, tem Aristóteles que vai dizer assim, ó: felicidade é ter algo que fazer, ter algo que amar e algo que esperar. Isso, palavra de Aristóteles. Sócrates vai dizer o seguinte: meu conselho é que se case. Se você arrumar uma boa esposa, será feliz. E se arrumar uma esposa ruim, tornará um filósofo, né? Por quê? Por causa da discussão, por causa daquilo que você vai argumentar com um pensamento contrário com o seu pensamento, né? Então a esposa boa é aquela que vai concordar com tudo aquilo que você vai falar, né? E você vai ser feliz. Caso contrário, que Sócrates falou, se é uma mulher ruim com você, você vai ser filósofo. Por quê? Porque você vai ter que argumentar com ela agora dentro do que ela pensa com relação ao que você for falar, né? Agora, o pai da psicanálise, Sigmund Freud, ele vai dizer o seguinte: a felicidade é um problema individual. Aqui, nenhum conselho é válido. Por si, torna-se feliz. Então, é um sentimento individual. Então, aqui eu citei alguns filósofos, algum historiador, grandes escritores renomados. Agora vem a pergunta para você que está nos assistindo aí, né? Você que é evangélico, que não são evangélicos, vai ter o seu conceito também de felicidade. Mas como o Levi já falou, Renan Moreira também falou, e agora eu quero fazer uma pergunta para você que é evangélico. Qual é o seu conceito de felicidade biblicamente? É lógico que ele já falou que é Deus, eu também concordo que a nossa felicidade nós encontramos em Cristo Jesus. Beleza, isso é um ponto. Só que esse não é o único ponto, né? Esse não é o único ponto. A Bíblia vai falar de várias coisas, de bênçãos materiais, de coisas que pessoas ganharam, de curas. Vão falar de libertações, né? Entre tantas coisas, tantos pregadores que pregam, tantos pastores que vão falar, como o Levi falou, né? De bênçãos materiais. E aí? Qual é o conceito que você tem com relação à felicidade? Se você tem certeza que é isso mesmo, que é só Jesus Cristo, porque se for isso, tá maravilhoso e ótimo. Maravilhoso e ótimo, e é esse o sentido. Mas se você está se alegrando com coisas e achando que isso é a felicidade, é exatamente o que o Levi falou. Isso com coisas que você recebe, né? Isso são alegrias momentâneas, né? São coisas, você está se apegando a uma felicidade momentânea. Antes da gente falar com relação a onde encontrar a felicidade, primeiro a gente precisa saber o que é felicidade. E aqui eu
achei alguns conceitos de felicidade. A felicidade é um estado emocional positivo que pode ser definido de várias formas, mas que, em geral, é caracterizado por sentimento de prazer, bem-estar e contentamento. Isso, se você der um Google aí, é o que você vai encontrar. Mas na nossa realidade, a nossa realidade do dia a dia como cristão, ainda não está pautado nisso. Ainda não está pautado nisso. Para mim andar um pouquinho mais rápido, quero trazer um trecho bíblico de uma lição maravilhosa que Paulo traz para nós e que a gente não se atenta nisso e acha que é só em coisas materiais ou só em bem-estar, como disse aqui, né? Segundo a Coríntios, capítulo 12, verso 9 e 10. Olha aqui que Paulo vai nos ensinar. Quando ele estava fazendo pela terceira missão dele na Macedônia, ele vai escrever essa carta aos Coríntios, que ele vai dizer o seguinte, no verso 9: mas ele me disse, a minha graça é o suficiente para você. A minha graça é o suficiente para você. Vai vendo aí onde está a felicidade do Paulo com relação ao conceito de felicidade. E onde ele vem nos ensinar uma lição poderosa. Mas ele me disse, a minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Opa! Tem uma meia que contradição aí, né? Vamos lá. Portanto, eu me glorificarei ainda mais alegremente em minha fraqueza. Olha o que o Paulo está falando aqui, né? Que ele vai se glorificar, ele vai ficar alegre, ele vai ficar bem na fraqueza dele, para que o poder de Cristo repouse sobre ele. Né? Ele vai glorificar a Deus, ele vai se sentir bem na sua fraqueza. Só que há um grande porém nessa situação, Renan e pastor Levi. Porque isso vai também desconstruir um pouco essa situação de nós de bem-estar. Que a felicidade a gente vai encontrar é quando a gente estiver bem, a gente estiver forte. O que Paulo quis dizer com isso daqui? Sabe o que Paulo quis dizer com isso? Para que você não pede força para Deus. Não peça força. E o que a gente faz quando a gente está fraco? Quando a gente está passando pelo processo de dificuldade, a gente pede o que para Deus? Força. Porém, não foi isso que Paulo quis dizer nessa carta. Não foi isso. O que ele quis dizer é que ele glorifica Deus. Porque né, a fraqueza dele vai se aperfeiçoar na graça de Cristo. Né? É na fraqueza. Não é na fortaleza. Se você pede força para Deus, não é aí que o Senhor vai te ajudar. É quando você estiver fraco. Porque se você estiver forte com relação a qualquer situação, sabe o que vai acontecer? Você vai achar que foi por sua própria força, pela sua própria capacidade humana. Porém, não é isso. É na fraqueza. Para que Deus, né? Vou ler aqui de novo. Mas ele me disse, a minha graça é o suficiente para vocês, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me glorificarei ainda mais alegremente. Como? Alegremente. Alegremente é conceito de feliz também. Estão ligados uma coisa com a outra, né? Alegremente.
em minha fraqueza, alegremente na minha fraqueza, para que o poder de Cristo repouse sobre mim, na minha fraqueza aqui, né? A gente recebe o repouso de Cristo. Aí vem o 10 que agora desconstrói toda essa situação, toda essa nossa ideia de é só quando as coisas estão bem. O 10 vai falar o seguinte: por isso, por amor de Cristo. Por quê? Por amor de Cristo. Não é pelo amor do homem, não é por bens materiais, não é por nada. A gente se apega a quem? A Deus, a Cristo. Por amor a Cristo, regozijo-me na fraqueza. A felicidade, a alegria, para que a gente receba de Cristo o repouso, é na fraqueza. Regozijo na fraqueza, nos insultos, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Glória a Deus, glória a Deus. E a gente precisa olhar para esse sentido. Dentro do Evangelho, a maior alegria que nós temos que ter no Evangelho e em Cristo Jesus não é só em bens materiais. Bens materiais é uma benção, é bom. Deus dá as coisas para as pessoas. Deus, ele cura, ele liberta, ele continua sendo a mesma pessoa. Mas saiba você que está nos ouvindo hoje, que independente de qualquer coisa, se alegre em Deus. Não é em que ele pode te dar ou deixe de te dar. Se alegre em Cristo. A sua felicidade está em Cristo. E ele vai te dar força quando você estiver fraco. Por isso que Paulo diz. Não é enquanto você estiver forte, enquanto tudo estiver tudo ok, enquanto tudo estiver bem. Não. É quando você exatamente está passando pelo processo. É quando você exatamente está passando pela sua dificuldade. É nesse momento que Deus chega. É nesse exato momento que Deus vai te dar força. E você vai reconhecer que você só sobreviveu ao seu processo por Cristo. Porque Deus te deu força na sua fraqueza, na sua dificuldade. Então pense nisso. Coloque toda a sua fraqueza, tudo aquilo que você não consegue mais andar sozinho. Pede socorro a Deus e Ele te dará fortalecimento em corpo, alma e espírito. Continue conosco até o final. É isso aí, pastor Sidney Gomes. Você está no programa Café Filosófico e eu vou pedir para você deixar aquele seu like, deixar aquele seu comentário e compartilhar o nosso vídeo. E agora eu gostaria de ouvir a opinião aqui do nosso convidado, pastor Levi. Bom, dentro do que o Sidney falou, nós temos que entender uma coisa, que é bom nós conquistarmos as coisas, encontrar felicidade em algumas coisas, mas nós temos que tomar um cuidado para a gente não trocar essa felicidade terrena pela felicidade duradoura que é do céu. Porque Jesus diz lá em Mateus 6:19 algo muito forte. E eu acredito que essa é a linha de raciocínio para nós aprendermos alguma coisa. Ele diz assim: não acumulai-vos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, mas juntarmos tesouros no céu. Ou seja, a verdadeira felicidade
não está nessa terra. A verdadeira felicidade, onde nós encontramos a verdadeira felicidade, está nos céus. Porque hoje as pessoas se associam, buscam isso de uma forma muito intensa. Eu conheço pessoas que, para ela tendo um carro do ano, é a maior felicidade que ela pode ter. Para outros, uma casa top é a maior felicidade que ela pode ter. Para outros, um emprego relevante na sociedade é a felicidade que ela tem. Só que Jesus ensina aqui que isso aqui na terra, a traça e a ferrugem vão consumir. Jesus está falando para a gente que a gente tem que encontrar a verdadeira felicidade, ajuntar a verdadeira felicidade no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Ou seja, Jesus está falando assim, ó, se vocês ajuntarem coisas aqui na terra, o tempo vai decompor. Mas se você ajuntar coisas no céu, o tempo não vai decompor, porque é eterno, é eternidade. O que eu quero dizer com isso? Onde nós estamos buscando a verdadeira felicidade? A felicidade duradoura. Talvez as pessoas hoje estão buscando em conquista, igual eu falei, isso é bom, também busco conquista, pastor Sidney, Renan. Todos nós temos que ir, porque Jesus falou isso pra gente. Só que ele está falando, ensinando nós, você que está em casa, que você tem que acumular tesouros no céu. Coisas que aonde a traça, a ferrugem não vão consumir. E eu quero dizer outra coisa. No Salmos 16:11, a palavra diz que na presença de Deus há plenitude de alegria, ou seja, de felicidade. Ou seja, o que eu aprendo com o salmista? Que quando nós estamos na presença de Deus, querido, ela não passa. É uma alegria imensa, é uma alegria duradoura, é uma alegria, pastor Sidney, que vai além do nosso pensamento, daquilo que nós pensamos do que é felicidade nessa terra. Então, quando eu falo de felicidade, eu falo de uma felicidade duradoura, não de uma felicidade que passa com o tempo. Porque uma hora nós estamos felizes e outra hora aqui nessa terra nós estamos tristes. Uma palavra que uma pessoa lança sobre a outra pode acabar com o dia da pessoa, sim ou não? Essa pessoa ela vai ter um dia triste, um dia infeliz, porque ela se apegou àquilo que o homem falou. Só que nós temos que entender que nós temos que pegar aquilo do que a palavra de Deus está nos dizendo. Aquilo que a Bíblia está nos dizendo, que a alegria na presença do Senhor, ela é plena, ela é duradoura. Então, você que está em casa, nós temos que entender que a verdadeira felicidade nós encontramos num relacionamento íntimo com Deus e duradouro. Porque eu vejo muitas pessoas querendo conquistar e acaba perdendo a sua paz, perdendo a sua alegria, perdendo a sua felicidade, porque a gente vê história de pessoas aí, ricas, que tem tudo, igual o Salomão, o Renan falou, tinha tudo, mas aquilo que ele tinha de tudo para ele, não preenchia o coração dele, era um coração vazio. Ou seja, não adianta eu ter tudo nessa terra e não ter Deus, não ter a presença de Deus, uma intimidade com Deus, porque vai ser tudo passageiro, tudo é transitório. Nós estamos aqui, até nós somos transitórios. Nós vamos passar, mas nós temos que semear a felicidade, multiplicar a felicidade. A minha? Não, a de Cristo Jesus que está na minha vida. Refletir a felicidade que só Cristo pode dar para outras pessoas. Multiplicar essa felicidade duradoura. Entendem isso? Que há a diferença da felicidade terrena e a felicidade duradoura em Deus? A verdadeira felicidade, eu quero dizer. Então, eu não sei, você em casa, como é que você está lidando com esse tipo de felicidade, qual é o tipo de felicidade que você acha que é felicidade para você. Mas eu quero te dizer uma coisa, busque a plenitude em Deus, a verdadeira felicidade duradoura em Deus, porque essa não vai passar, essa não vai falhar, essa não vai te trair, essa não vai te deixar para baixo. A felicidade em Deus, querido, ela é duradoura. É isso que eu tenho para dizer nesse momento.
Com toda certeza, meus irmãos, a felicidade é duradoura. Só que nesse momento eu gostaria de enxergar, de certa forma, esse tema com uma outra ótica. Uma ótica um pouquinho diferente. Talvez você que esteja nos assistindo, nos ouvindo, esteja se perguntando: como que eu vou ser feliz se eu estou desempregado? De certa forma, sendo bem sincero, é um pouco fácil eu falar sobre felicidade, o pastor falar sobre felicidade, o pastor Sidney, porque ninguém aqui ficou sem tomar café da manhã. Ninguém aqui tá com a mãe, o pai ou um filho internado no hospital. Ninguém aqui tá com uma doença. Então é muito fácil falar: ah, Jesus é a felicidade, eu sou feliz. Mas e na hora que chegar a doença? E na hora que chegar o desemprego? E no dia que você não tiver um dinheiro para almoçar? Cadê a felicidade? Cadê a alegria? Eu tenho certeza que ninguém aqui, um dia que passou por uma situação difícil, estava endividado, não tinha dinheiro para comprar uma fralda para um filho, eu duvido que você pulou de alegria naquele dia. Eu duvido que se alguém perguntasse para você: você é feliz? Você ia falar: não, eu sou feliz, passando fome, desempregado. Eu duvido que você diria isso. E provavelmente todos nós que estamos aqui também não diríamos isso. Só que quando Jesus ele subiu ali no monte para dar um dos seus primeiros sermões, ele falou sobre felicidade. E Jesus, ele disse: felizes os que choram. Quem é feliz chorando? Me diga. Quem é feliz chorando? E Jesus, ele disse: felizes os que têm coração. Como é que uma pessoa vai se preocupar em manter o coração puro com a sua família caindo em ruínas? Muitos se corrompem nesse processo, sujam o coração. Talvez você é uma pessoa que foi ensinada, talvez não, com toda certeza, né? Ensinado a nunca tomar o que é do irmão. Só que diante de uma situação difícil, de necessidade, talvez você perdeu a pureza. E Jesus disse: felizes os que têm coração puro. E houve um momento nesse sermão em que Jesus ele falou: felizes são vocês quando por minha causa
sofrerem zombaria e perseguição. Me diz, qual é a pessoa que é feliz quando todo mundo ao seu redor tá rindo da sua cara, tá zombando de você, tá perseguindo você? Então, o discurso de Jesus nessa passagem diz o seguinte: felizes são os infelizes. Você já parou para pensar nisso? Feliz é aquele que na visão de todos é infeliz. Por quê? Por minha causa. Feliz por minha causa. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. Então, a verdadeira felicidade, como nós já falamos aqui, né? Por incrível que pareça, não está nas circunstâncias da vida. É um pouco difícil falar isso porque eu não estou no seu lugar. Eu não estou no seu lugar. Só que se você crê que Jesus é o Filho de Deus, se você crê que Jesus é o próprio Deus, se você crê que Jesus, ele sonda o coração, e quem mais sofreu nessa vida foi ele, e mesmo sofrendo, ele disse, mesmo sofrendo, sendo zombado e humilhado, ele disse, por minha causa, alegrem-se. A esperança, a recompensa, o reino do céu, essa sim deve ser a nossa verdadeira felicidade. Pastor Sidney Gomes. E pensando nessa perspectiva que o diácono Renan acabou colocando para nós, nos trouxe certa responsabilidade. Porque o ser humano, ele é reclamão. Reclama de tudo. Em vez de trazer a felicidade, afasta a felicidade e se apega ao problema. E isso é um grande problema. Tem uma frase que eu sempre falo, eu tenho no meu status, que todo ponto de vista é visto de um ponto. É só de um ponto. Que você só está olhando para um ponto. Eu estou olhando para essa xícara aqui e eu só consigo ver o que está aqui na minha frente, mas o que está aqui atrás eu não estou enxergando. Sabe o que está acontecendo com você? Exatamente isso. Você com o seu problema, com a sua dificuldade, está olhando só para aqui. Só que tem vários pontos que você pode enxergar. E isso está te trazendo problema. Da forma que o Renan trouxe, e essa responsabilidade, e agora eu quero passar essa responsabilidade para você. Se você for levar os seus olhos lá para outros países, vou colocar lá, né, a África, onde tem aqueles meninos magrinhos que faz aquelas danças, né, aqueles países todo, os caras não têm o que comer, né, mal vestido, mal cheiroso,
estão com tanta dificuldade lá para se alimentar. E olha que forma que eles, às vezes, cultuam a alegria. Já viu os cultos deles? Uma alegria na oferta, danças. E aquilo não é felicidade? E hoje você reclamando de probleminha que é momentâneo e que você passa, você dorme com o problema hoje e amanhã está resolvido. Imagine que o pessoal nesses países, né, com toda essa dificuldade, ainda serve a Deus com maior prazer, com maior felicidade. Então, a forma que a gente está olhando o nosso problema hoje, você tem que pensar que ele é passageiro. E isso não pode tirar sua felicidade em Cristo, no Evangelho. Isso não pode te derrubar de forma alguma. Esse problema e essa sua dificuldade não pode afetar a sua fé em Cristo, não pode afetar a hora da sua oração, sua comunhão com Deus, não pode afetar o seu ministério, aquilo que você faz na igreja com amor, né, e com prazer, não pode afetar o seu trabalho, né, se por causa do problema, você não pode levar o seu problema lá para o seu trabalho e falar assim, quer saber, já estou ruim mesmo, vai ficar pior ainda. Você não pode carregar isso para lá. Você não pode carregar o seu problema para sua família, que ela não tem nada a ver com isso. Isso é um problema seu e você precisa resolver e deixar de lado. E olhar para Cristo. A solução do seu problema não está em sua força, não está no seu amigo, no seu parente, no seu colega, nas pessoas. Está em Deus. Só nele que você encontra a solução para o seu problema. É isso aí, pastor Sidney Gomes. Nós estamos nos minutos finais. Mas antes de encerrarmos, eu gostaria aqui de ouvir o comentário do nosso convidado, pastor Levi. Tudo que foi falado é muito relevante, que o Renan colocou aí e que o pastor Sidney falou. E eu entendo que nós somos seres adaptáveis a qualquer situação que nós passamos, sendo ela boa ou sendo ela ruim. Porque Deus nos deu essa capacidade. Eu estava aqui lendo, meditando, e o apóstolo Paulo passou por isso. Em Filipenses 4:11, Paulo diz, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Em tudo, em todas as coisas, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, Paulo estava falando assim, que as situações externas, ele se adaptava, ele não se deixava desanimar, não deixava aquilo entrar dentro do coração dele. Ou seja, a felicidade, nós temos que entender que nós podemos estar bem, no momento passando um momento bom, né? Melhor dizendo, ou um momento ruim, porque nós somos adaptáveis a qualquer situação. Se Paulo se adaptou, nós também podemos se adaptar. Nós, seres humanos, somos pessoas que se adaptamos a coisas que passam sobre a nossa vida. A gente vê aí tragédias, pessoas se levantando. Aconteceu no Rio Grande do Sul lá uma grande tragédia, o povo já está se levantando. Conseguiu viver, está conseguindo viver contente, independente do que passaram. Já vi pessoas se levantarem, viver uma vida feliz, independente do que ela está passando, de um momento de doença, de desemprego, de dificuldade. Pastor, você já passou por isso? Sim, todos nós vamos passar por isso, né? Desemprego, enfermidades, perseguições, calúnias, críticas. Mas nós temos que entender que nós podemos se adaptar às circunstâncias, às situações, para a gente não perder a nossa paz interior e a nossa felicidade duradoura em Deus. Então, eu quero deixar isso de reflexão, que você
você pode se adaptar. Se você está passando um momento difícil, você tem que ter fé que vai passar esse momento difícil. Se você está passando um momento de enfermidade, você tem que ter fé e acreditar em Deus que vai passar. Então você só está passando por um processo, por um tempo. Só que você tem que entender que vai passar. E mesmo independente de qualquer coisa, a sua felicidade, sua paz interior tem que estar intacta. Eu já passei por um momento de desemprego, perseguição, enfermidade. Só que a minha felicidade duradoura não está nisso. Está em Deus. Está no Senhor. E nós temos que aprender a viver com isso. Porque o dia após dia vai vir as suas lutas, vai vir suas dificuldades, vai vir seus desafios. E você não pode perder sua felicidade no meio do caminho, no meio disso tudo. Você tem que focar no alvo, a fonte, que é Jesus, da sua felicidade. Porque tudo isso vai passar. Vai ter um lugar que lá não vai ter choro, nem ranger de dentes, nem sofrimento, nem enfermidade, nem morte. Vai ser alegria duradoura. Mas como eu vou entender isso? Eu tentando ser o máximo alegre e feliz nesse plano terreno que nós estamos. Porque na eternidade eu não vou estranhar isso. Eu era feliz aqui, eu vou ser feliz lá, igual o pastor Sidney falou. Nós temos que buscar entender isso. Que a felicidade, querido, maior, duradoura é em Cristo, em Jesus. Com toda certeza, Pastor Levi, nós estamos aqui nos minutos finais. Eu gostaria só de fazer mais um pequeno comentário antes de encerrar. Essa passagem que o Pastor Levi citou aqui a respeito de Paulo, na minha tradução diz assim: sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação. De estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Essa questão da felicidade com relação a nós que somos cristãos, atualmente existe uma falsa teologia, aonde diz que o cristão não pode passar por necessidade. Aquele que diz, eu sou filho de Deus, não pode sentir fome. Só que, quando Jesus foi questionado, e Satanás disse para ele, transforme a pedra em pão, ele disse, não só de pão vive o homem. Não só de pão. Ou seja, as nossas necessidades mais básicas que todo ser humano precisa, que é comer, beber, vestir, apenas isso não é o suficiente. Só isso não preenche. Para viver, é necessário ter a palavra de Deus. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão. O apóstolo Paulo passou por necessidades, mas ele aprendeu a estar contente. Às vezes é necessário aprendermos a ficar contente, mesmo na dificuldade. Agora eu gostaria aqui de passar as nossas redes sociais. Então no Instagram você vai encontrar o nosso programa no @genuinasp. Instagram @genuinasp. No YouTube
Programa Café Filosófico Oficial. Programa Café Filosófico Oficial. Nós também temos um perfil no Facebook que se chama Café Filosófico. Também gostaria de deixar minha rede social pessoal particular. Me convide para ir na sua igreja, pregações, meus amados. Renan espaço M. Ferreira no Instagram. Renan espaço M. Ferreira. E aí, pastor Sidney, quer deixar alguma rede social ou vai ficar só na descrição? Não, vai ficar só na descrição, meu. Pastor Sidney, dá trabalho. Pastor Levi? Quero deixar minha rede social aí, pr.levi_Silva86. Então nos siga lá, estamos aí disponíveis para atender você aí. Nos siga lá no Instagram e vamos junto nessa caminhada. Eu quero deixar a última reflexão aqui, posso? Pode, fica à vontade. De tudo que foi falado, eu quero dizer uma coisa. Vamos juntos buscar essa felicidade que vem do alto, confiando que Deus é a nossa fonte da alegria e contentamento duradouro. Então busque essa alegria que vem de Deus, do alto. Amém? Que eu tenho certeza que seus dias serão melhores. Amém? Obrigado. Com toda certeza. Mas eu gostaria que você repetisse o nome da rede social, porque que palavra grande é essa, meu amado? Vamos lá, vou falar pausadamente. pr.levi, né? Que fala, é assim que fala? Silva86. Foi? Com toda certeza, meus irmãos. De qualquer maneira, todas as redes sociais estarão aí na descrição do vídeo. Tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu o programa Café Filosófico. Siga as nossas redes sociais no Instagram, Facebook e YouTube.